Olá, turminha boa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse componente maravilhoso, apaixonante, que é História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos a ela, vamos ver o tema da nossa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 2. Objeto de conhecimento, a questão da inserção dos negros no período republicano do pós-abolição. Detalhamento, o negro no pós-abolição. Então a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a questão negra, o que aconteceu com os escravizados após a abolição da escravidão. Esse é um tema muito sensível que eu tenho certeza que vai agregar o conhecimento de vocês. Então, gente, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. O negro no pós-abolição. A gente sabe que lá no ano de 1888 ocorreu a chamada abolição da escravidão, onde oficialmente o negro deixou de ser escravizado e passou a ser então uma pessoa livre, um indivíduo livre, sem mais necessariamente ter um senhor para mandar nele. Mas a gente sabe que não foi um processo que se deu cabo apenas lá em 1888. Aconteceu uma série de fatores que ocasionaram nessa abolição da escravidão. Ocorreu no Brasil, na segunda metade do século XIX, o que a gente conhece como campanha abolicionista, onde houve, digamos assim, pressão interna, ou seja, de dentro do próprio Brasil, o movimento abolicionista estava crescendo, e pressão externa, ou seja, de fora do país, nações industrializadas, principalmente a Inglaterra, que pressionavam o Brasil a abolir a escravidão. Aí vocês perguntam, professor, por que a Inglaterra tinha interesse de abolir a escravidão no Brasil? Será que os ingleses eram bonzinhos, professor? Será que eles tinham pena dos escravizados e queriam libertá-los da opressão do seu senhor? Não, gente. Eles queriam mercado consumidor. A Inglaterra, ou melhor, quase toda a Europa, ali no final do século XIX, estava passando pela chamada Segunda Revolução Industrial. Ou seja, estavam produzindo muito, queriam mercado consumidor, queriam indivíduos, pessoas para comprarem os seus produtos e, como vocês devem imaginar, escravizado não compra nada. Escravizado não tem salário, não é mercado consumidor. Então, as nações industrializadas estavam pressionando o Brasil a transformar a mão de obra escravizada em trabalhador assalariado. E essa pressão foi fundamental também para que houvesse a tão famosa e tão aclamada Lei Áurea. Então a gente está entendendo que não foi uma benevolência do governo brasileiro, muito tampouco das elites brasileiras. As elites agrárias, que eram contrárias à abolição, não gostaram do projeto, não gostaram da ideia de libertar escravizados. Então vocês devem imaginar que houve todo um cabo de guerra, uma pressão política, tanto de pró-abolição e de contra-abolição. Mas o fato é que a abolição aconteceu, e o que aconteceu com o negro após a abolição? Será que houve alguma compensação, alguma política pública que inseria esse indivíduo na sociedade, ou ele foi deixado ao seu bel prazer, à sua própria sorte? É sobre isso que a gente vai discutir a partir de agora. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Olha só o que o texto fala pra gente, galera. A abolição da escravatura que aconteceu no Brasil, prestem atenção e guardem essa data, 13 de maio, de 1888, a data ali da abolição da escravidão. Foi um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. De fato, tá, gente? Ela é um dos acontecimentos, é uma data muito emblemática, porque marca, de fato, quando o Brasil deixou de ser um país escravocrata. Mas surge a indagação, como ficou a vida dos ex-escravizados após a abolição? Como é que ficou, gente? Após a abolição, o que aconteceu? Eles saíram das fazendas, começaram a trabalhar, o que de fato aconteceu? E esse é um tema que a gente vai discutir agora, tá, gente? Mas, antes de mais nada, eu trouxe para vocês aqui um documento histórico, que é um jornal, tá, gente? Que noticia justamente a abolição
da escravidão no Brasil, tá, gente? E é justamente ali de 13 de maio, a data melhor, que oficializa a abolição da escravidão. E foi basicamente um acontecimento histórico que marcou geração e que, de fato, meio que veio para corrigir essa questão histórica do Brasil ser um dos últimos países a abolir a escravidão do seu território. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Vamos então contextualizar. A luta pelo fim da escravidão no país foi algo que se estendeu durante todo o século XIX. Os escravizados resistiram de diversas maneiras e em diversos locais do país, seja por meio de fugas ou por meio de revoltas. Os escravizados mostraram diversas vezes a sua insatisfação. Ao longo de todo o processo, galera, da escravização no Brasil, desde o período colonial brasileiro até o período imperial e posteriormente ali toda a história do Brasil do século XIX, houveram grandes iniciativas de escravizados para resistir à sua situação. Houveram, inclusive, revoltas emblemáticas, como, por exemplo, a revolta dos malês, na Bahia, lá no período regencial brasileiro, onde escravizados ali de origem muçulmana tentaram, entre outras coisas, abolir a escravidão naquela localidade e proclamaram uma república muçulmana no Brasil. E aconteceu também no Haiti, a Revolução Haitiana, que foi o primeiro lugar do mundo onde os escravizados conseguiram matar os seus senhores, tomar o poder, instituir uma república negra na América Central. Tudo isso meio que ocasionava ali uma série de eventos que mostravam que os escravizados resistiam à sua maneira ao processo de escravização. Então, como muitos devem imaginar, os negros escravizados não aceitaram a situação de bom grado e resistiram-se. E essas fugas e essas revoltas, a partir do final do século XIX, segundo o século XIX, elas foram cada vez mais sendo incentivadas e fez com que, basicamente, o governo se ligasse de que era necessário fazer alguma medida para abafar essas revoltas e, ao mesmo tempo, dar uma resposta ao crescente movimento abolicionista. Eu vou trazer para vocês agora, gente, algumas leis abolicionistas que ocorreram ali na segunda metade do século XIX e que foram, basicamente, o plano de fundo para que esse processo viesse a cabo, a abolição da escravidão, que de fato viesse se concretizar ali com a Lei Áurea. E a primeira lei que eu vou trazer para vocês é a Lei Eusébio de Queiroz. Professor, o que essa lei diz para a gente? Lei Eusébio de Queiroz. Ela foi a lei que proibiu o tráfico negreiro no território nacional. E o que era esse tráfico negreiro, gente? Era o transporte de escravizados de um local para o outro, de uma província para outra, e basicamente também comércio de escravizados vindo de África. Esse comércio de escravizados a gente comumente chama de tráfico negreiro. E a partir da Lei Eusébio Queiroz, esse tráfico negreiro foi proibido no Brasil. Existia uma série de pressões internacionais, inclusive da própria Inglaterra, que lutava contra esse tráfico negreiro. Inclusive a Marinha Britânica usava o seu poderio para patrulhar, quase que não sai, gente, o Oceano Atlântico, para evitar que esse tráfico pudesse se espalhar para as outras regiões ali das Américas. E por que os ingleses faziam isso? Justamente para fazer com que as nações fossem incentivadas a abolir o regime escravista. E se não tinha tráfico negreiro, se deve imaginar que aos poucos a escravidão foi também se enfraquecendo. Mas na prática, gente, essa foi mais uma das leis que a gente no Brasil costuma chamar de lei para inglês ver. O que é lei para inglês ver, professor? São aquelas leis que eram criadas já com o objetivo de serem burladas, justamente apenas para dar uma resposta para os ingleses, ou para a pressão interna que vinha do Brasil, externa que vinha do Brasil, e essas leis, muitas delas não eram colocadas em prática. E a Lei Eusébio de Queiroz foi uma lei que, muito embora seja pesada para os dias daquele momento, ela foi uma lei também que demorou para pegar, justamente porque o tráfico negreiro ele movimentava muito dinheiro e existia basicamente uma elite que se enriquecia,
que obtinha lucro através dessa prática. Então vocês devem imaginar que a elite, que é privilegiada, não quer perder o seu privilégio, justamente por isso, essa lei Eusébio de Queiroz, muitos historiadores colocam como uma das leis para inglês ver. Ou seja, estava no papel escrito, mas na prática, de fato, ela não acontecia como deveria acontecer. Mas, além da lei Eusébio de Queiroz, a gente tem também outra lei que foi uma das leis abolicionistas, que era a lei do ventre livre, lá de 1871, que foi uma lei que dizia que, a partir daquela data, todo o filho de escravizado que nascesse, a partir daquela data, seria considerado um ser humano livre, um homem livre, com sua liberdade ali garantida. Na teoria, era isso, gente. Mais uma vez, uma lei para inglês ver. Por quê, gente? Porque foi uma resposta à pressão inglesa no Brasil, uma resposta, inclusive, à pressão do movimento abolicionista aqui no Brasil, mas, na prática, não acontecia isso. Por quê, gente? Porque o escravizado teria que trabalhar até os 21 anos para compensar o seu senhor pela perda da mercadoria. Isso mesmo, tá, gente? O escravizado era visto como uma mercadoria, uma coisa, um objeto, um pertence que, de fato, pertencia ao seu senhor. Então, o dono de escravo compreendia que, se ele perdesse o escravizado, ele estava perdendo um bem, portanto, na visão dele, deveria ser indenizado. Olha só, gente. E essa indenização vinha justamente com aquele trabalho ali compulsório, forçado e escravizado que deveria ser executado pelo escravizado, melhor, pelo homem liberto pela lei do ventre livre, quase que não sai de novo, pela lei do ventre livre, que basicamente dizia que o ser humano, o filho de escravizado, seria livre, mas na prática isso não acontecia. Vamos a mais uma lei. Vamos lá, gente. A lei do sexagenário de 1885. O que dizia essa lei, professor? Que a partir daquela data, todo escravizado com mais de 60 anos seria considerado um homem livre. Essa é mais uma lei para inglês ver. Por quê, professor? Porque muito raramente um escravizado chegava à idade dos 60 anos, visto que as condições de vida nas fazendas era precária e os escravizados morriam muito cedo. Estima-se que a maioria deles morriam com aproximadamente entre 40 e 50 anos. Era o tempo de vida útil de um escravizado. Então, obviamente, um escravizado não iria chegar até os 60 anos e os poucos que chegavam não tinham condições de viver longe das fazendas onde eles eram escravizados, onde eles tinham a sua mão de obra explorada. Mais uma lei para inglês ver. Lei do sexagenário também foi uma lei que foi uma resposta ao movimento abolicionista brasileiro, a uma pressão interna e também à pressão principalmente dos ingleses que queriam abolir a escravidão no território para ter mercado consumidor, que não foi colocada em prática. Por quê, gente? Porque muito dificilmente um escravizado negro chegava à idade de 60 anos e os poucos que chegavam não tinham condições de viver longe ali da tutela dos seus senhores. Até que a gente tem a última lei, a lei magna, que veio para abolir a escravidão, que foi justamente a Lei Áurea de 1888. O que essa lei dizia, professor? Que a partir daquela data, todo negro escravizado seria considerado um homem livre. Muito bonito, né, professor? Mas e aí, professor? E depois disso? Depois que eles eram libertados, que tinha sua alforria, o que acontecia com eles? Será que eles tinham condições de se integrar à sociedade? Será que houve preconceito, professor? A gente ouve muito falar de racismo estrutural. Será que começou daí o racismo estrutural? Vem de antes? A gente vai discutir ainda mais a partir de agora. Vamos à aula. Vamos lá, gente. No final da década de 1880, a manutenção da escravidão era praticamente inviável, pois, ao mesmo tempo que afetava a imagem internacional do Brasil, o último país da América a ainda utilizar os trabalhadores escravizados, afetava a ordem interna do país, já que o Império não conseguia mais controlar a situação. E as fugas
eram frequentes, ou seja, existia toda uma questão que basicamente forçava que em algum momento o Brasil teria que abolir a escravidão do seu território. Mais uma vez, pressão interna, ou seja, o próprio movimento abolicionista no Brasil pressionava o governo a abolir a escravidão, e pressão externa, ou seja, de fora para dentro dos países estrangeiros que criticavam o Brasil pelo processo em que estava sendo colocado em prática, que ainda era a escravidão, e ao mesmo tempo, gente, o Brasil tinha dificuldade de manter esse processo, até porque existia muita pressão e muitas fugas dos próprios escravizados. Vamos adiante. Muitos historiadores entendem que o decreto da abolição foi uma reação da monarquia para salvar-se politicamente e de parte da elite, interessada em enfraquecer os debates de reforma agrária que ganhava espaço junto aos debates abolicionistas. O que é muito interessante falar para vocês, galera, é que dentro do próprio movimento abolicionista existia toda uma pressão para que os escravizados sejam libertos, mas, ao mesmo tempo, dentro das próprias elites, existia também uma forte oposição a essa abolição, visto que grande parte da elite agrária brasileira ela detinha o monopólio da mão de obra escravizada, ou seja, ela tinha ali como seu principal suporte para trabalhar nas lavouras o trabalhador escravizado. Então, obviamente, ele não queria basicamente se livrar, ou melhor, perder a posse daquele seu bem, até porque, erroneamente, o escravizado não era considerado um ser humano, ele não tinha ali a visão de que era um ser humano que era escravizado, e sim era visto como uma mercadoria, uma coisa, algo que pertencia ao seu senhor, e obviamente esse algo que pertencia ao seu senhor não devia ser perdido por ele, na visão dele naquele momento. Portanto, não eram a favor da abolição da escravidão. Inclusive, gente, muito se temia que após a abolição da escravidão, os negros escravizados que foram libertados poderiam se revoltar contra os seus senhores. Inclusive, ia ser um medo real, onde muitos fazendeiros preferiam investir numa mão de obra vinda de fora, imigrantes, grande parte deles italianos, que vieram para o Brasil para substituir os escravizados na lavoura. É isso mesmo, tá, gente? Vamos imaginar, então, uma grande fazenda de café ali do final do século XIX no Brasil. Grande parte daqueles cafés foram plantados pelos escravizados. Grande parte daqueles cafés foram colhidos pelos escravizados. Quando a abolição chegou, ou quando a ideia de uma abolição da escravidão chegou, muitos senhores não concebiam a ideia de pagar salário para os escravizados negros. O que eles fizeram? Resolveram, então, patrocinar, com a ajuda do próprio governo, a vinda de imigrantes europeus aqui para o Brasil para trabalhar nas lavouras no lugar dos escravizados. Olha só, gente, a visão que a elite brasileira tinha dos escravizados era que era muito mais vantajoso e muito mais digno para ele, uma ideia preconceituosa, que era muito mais vantajoso, de forma preconceituosa, ele pagar um branco europeu para trabalhar nas lavouras do que pagar um salário para o escravizado para trabalhar na mesma lavoura onde ele passou a vida toda trabalhando. Mais uma vez, gente, é uma ideia preconceituosa, uma ideia que basicamente coloca ali o que a gente conhece como a hierarquização das sociedades, onde muitos imaginavam que eram superiores ao outro justamente pela cor da sua pele. Mas isso a gente sabe que é preconceito, é racismo, e os meus alunos não são preconceituosos, muito menos racistas. Então a gente vê que tudo isso leva ao que a gente conhece como um racismo estrutural enraizado na sociedade brasileira, que basicamente respinga até nos dias de hoje, quando a gente vê as taxas de criminalidade, as taxas de analfabetismo muito maiores em relação à população negra, em detrimento à população branca aqui no Brasil. Mas vamos prosseguir com o texto, gente. Como ficou a vida dos escravizados após a Lei Áurea? A Lei Áurea, o que a gente fala para a gente aqui, deixou os abandonados à própria sorte,
desprovidos de qualquer patrimônio, vivendo na mais absoluta miséria. Vocês devem imaginar, os escravizados, quando saíram das fazendas onde trabalharam, muitos deles resolveram ficar lá nas fazendas, trabalhar por um prato de comida, nas condições basicamente muito semelhantes do que viviam quando eram escravizados. Os que resolveram ir para as cidades acabaram, então, nos cortiços, que eram moradias rudimentares, com alto grau de insalubridade, e, ao mesmo tempo, eram obrigados a fazer os serviços mais paupérrimos que vocês devem imaginar. Engraxate, o cocheiro, o pedinte, aquela pessoa que ficava ali à margem da sociedade, marginalizado. Foi esse o destino dos ex-escravizados. Mas houve alguma compensação, professor? Eles trabalharam durante tanto tempo, de forma ali compulsória. O governo os pagou alguma coisa? Os senhores pagaram para eles alguma coisa? Não, gente. Eles foram justamente largados à sua própria sorte. Obrigados, então, a muitas das vezes cair ali na marginalidade, numa forma quase depreciativa de vida. E começaram a lotar os cortiços das capitais brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro. Estima-se, galera, que ali no começo do século XX, no Rio de Janeiro, existia um grande cortiço, conhecido como Cortiço Cabeça de Porco, que abrigava grande parte de ex-escravizados libertos que iriam para o Rio de Janeiro em busca de uma qualidade de vida melhor e acabaram, então, ali se deparando com uma situação muito crítica e lutando pela sua sobrevivência. Vamos ao texto. A solução encontrada pelos ex-escravizados para sobreviver diante do abandono do Estado promovido pela Lei Áurea foi se submeter a continuar trabalhando para os fazendeiros, muitas das vezes em troca de um lugar para morar e o que comer, e raramente tinham salários, e quando tinham eram muito baixos. Outros buscavam as grandes cidades atrás de melhores condições de vida. Então, gente, se vocês resolverem questionar o que aconteceu com os ex-escravizados após a Lei Áurea, será que houve alguma compensação do Estado? Será que o Estado os acolheu? Será que houve algum tipo de reforma agrária no Brasil que distribui terras para escravizados, que tenta sanar o fato do Brasil ser um país do latifúndio, onde grandes proprietários de terras ainda hoje tomam conta de grandes áreas territoriais que poderiam ser divididas entre trabalhadores? Ocorreu isso, professor? Não, gente. Ocorreu, sim, um abandono do Estado em relação a esses ex-escravizados. E a própria Lei Áurea, que libertou os escravizados, não garantiu nenhum tipo de subterfúgio para a manutenção de sua sobrevivência. Olha o que eu tenho que falar para a gente mais uma vez. Vamos lá. A solução encontrada pelos escravizados para sobreviver diante do abandono do Estado, promovido pela Lei Áurea, foi se submeter a continuar trabalhando para os fazendeiros, aqueles mesmos fazendeiros que haviam, então, escravizado todos eles, inclusive as gerações posteriores, os chamados coronéis. Muitas das vezes em troca de um lugar para morar e o que comer, e raramente tinham salário. Por quê, gente? Porque muitos membros da elite brasileira preferiam pagar para imigrantes da Europa, italianos e também vindos da Alemanha, do que justamente pagar os seus ex-escravizados. E quando tinham, eram muito baixos esses salários. Entre outros, buscaram as grandes cidades, como eu falei para vocês, as grandes capitais, incluindo o Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Império e posteriormente capital da República, que viu o seu centro abarrotado de ex-escravizados que lutaram por melhores condições de vida. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Nas grandes cidades, as dificuldades continuaram a existir. Não tinham direito à educação. Olha só, gente, isso aqui é interessante. Educação pública que a gente tem hoje, tá, gente? A gente tem educação pública, escola pública, mas não foi algo dado de bom grado pelo Estado, foi uma conquista dos trabalhadores. Inclusive,
a educação pública ela é muito importante e ela é garantida por lei. Não tinha acesso à educação, à moradia e o emprego tornou-se muito difícil. As condições de vida se tornaram muito precárias. Mais uma vez, só para a gente ressaltar, as condições de vida dos trabalhadores recém-libertos, tá, gente, eram precárias. Foram obrigados a aceitar os trabalhos mais precários ou fazer alguns serviços nas ruas em troca de pequenos pagamentos. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, uma imagem, que basicamente vai ali nos mostrar como era a vida do trabalhador que deixou de ser escravizado e passou a ser trabalhador após ali o processo de abolição da escravidão. Mais uma vez, eles foram jogados à sua própria sorte. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. A maneira encontrada por eles escravizados para sobreviver e resgatar sua dignidade em meio a um país que não se preocupava em promover alguma reparação social ou cuidar daqueles durante muito tempo submeteram a economia, sustentaram a economia através da exploração de sua força de trabalho, com a escravidão, foi promover a formação das chamadas redes de solidariedade. Isso já pergunta, professor, mas entre eles havia algum tipo de ajuda, algum tipo de ajuda mútua? Foi justamente isso que fez com que os ex-escravizados pudessem, então, promover a sua sobrevivência da maneira que era possível naquele momento na sociedade que não estava ali lhe amparando. E essa rede de solidariedade, foi fundamental ali para a sobrevivência e para a manutenção da cultura escravizada, a cultura africana aqui no Brasil. Vocês devem imaginar, tá, gente, que o Brasil é um país de dimensões continentais que muitas das vezes tem ali a sua grande parcela da população negra adepta à religião de matriz africana, como a própria Umbanda e o Candomblé. Essas duas religiões, são religiões, vocês devem imaginar, de matriz africana, que também foi uma forma de resistência dos negros à dominação cultural dos brancos. Inclusive, vocês devem imaginar que durante muito tempo, uma das formas culturais dos escravizados era a capoeira. E durante muito tempo a capoeira foi proibida no Brasil, justamente porque expressava ali uma manifestação negra. O próprio samba, o próprio ritmo que surgiu ali de ex-escravizados, durante muito tempo foi comparado ali com a prática de vadiagem. Se um policial ali do começo do século XX visse um negro na rua com um pandeiro na mão, ele era preso e acusado de vadiagem. E vocês devem imaginar que essas manifestações culturais serviu basicamente para unir o povo negro e também uma forma de resistência. Vamos ao texto. Logo após a abolição da escravatura, uma das questões mais importantes foi a questão da terra, mas não foi realizada uma reforma agrária e, assim, a grande maioria dos 700 mil libertos a partir de 1888 não teve acesso à terra, sendo assim, forçados a sujeitar-se aos trabalhos baixos oferecidos pelos grandes proprietários e também na questão ali na vida urbana. E a questão da terra ela foi discutida como um problema social. Ainda hoje no Brasil, a questão da reforma agrária ela é um assunto polêmico que divide opiniões, mas o fato é que a questão agrária não foi sanada lá na abolição da escravidão. Então, grande parte dos escravizados, eles foram obrigados a trabalhar para os seus senhores ou a submeter-se a trabalhos paupérrimos na cidade. E muitos historiadores colocam, inclusive, a Lei de Terra de 1850 como a lei que proibiu ali a ocupação da terra por uma ocupação tradicional, que toda a terra deveria ser comprada por um proprietário, e que essa lei serviu basicamente para fazer com que o escravizado não tivesse acesso à terra, à propriedade de terra, portanto, ficasse apenas nas mãos dos grandes latifundiários. Vamos ao texto, vamos lá, gente. A falta de acesso à educação por meio dos libertos era uma preocupação para esses e foi uma questão fundamental para manter esse grupo marginalizado.
sem acesso aos estudos, esse grupo permaneceu sem oportunidades para melhorar a sua vida. Portanto, a gente vê, inclusive, reflexos na nossa sociedade. A questão negra ela é bastante debatida, inclusive a questão do racismo estrutural é bastante colocada em voga constantemente, justamente para a gente saber que a gente é um fruto de um processo histórico que muitas das vezes foi perverso com a população negra aqui no Brasil. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. A gente vai encerrando por aqui.